Nós não temos a possibilidade de falar de auto-ódio sem falar da construção do amor. E para isso a gente precisa perceber como a nossa família, sendo funcional ou disfuncional, vai ser a nossa primeira escola, né? Onde a gente vai ter as primeiras percepções sobre a construção desse auto-ódio ou do amor. Sim. E Bell Hooks vai pontuar muito sobre isso, né? Sobre como presenciar algumas situações durante a infância vão fazer com que a gente desenvolva esse senso de inferioridade. Sim, pensar a própria construção do que o amor é, né? O Bell Hooks fala do amor como uma combinação de respeito, confiança, empatia, conhecimento. Então, pensar como ao longo da nossa história, esses componentes foram sendo de fato destruídos, né? Foram sendo afastados de nós. E aqui, quando a gente fala de inferioridade, a gente não está falando assim de uma percepção, não só, né? Sobre uma percepção muito negativa dos nossos traços, né? Pensar o nosso cabelo, o nosso nariz, físico, né? Isso. Mas pensar como dentro dessa inferioridade a gente está falando da destituição do ser, né? Do que significa o ser em si, o ser humano. Então, a gente percebe que na nossa história existe de fato um apagamento, né, dos nossos desejos. A gente é muito falado, basta a gente pensar como esse outro tem um poder de dizer o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente pode ser, o que a gente pode fazer. A gente vai sendo falado, né? A gente vai sendo construído Sim. pelo outro e nesse processo a gente vai se afastando dos nossos desejos, né? A gente se perde do que de fato a gente quer e simplesmente muitas vezes aceita, né, o que essas expectativas do outro sobre nós. Então, quando a gente fala de inferioridade, a gente está falando da impossibilidade de nos construirmos como sujeitos, né? Como tendo desejos, como tendo ambições, como tendo vontades. Sim, a gente precisa pensar sobre como esse auto-ódio ele pode vir dissolvido, diluído nos nossos comportamentos. E é muito difícil identificar auto-ódio, né? A gente fala muito de auto-ódio, mas e aí? O que de fato é auto-ódio? E a gente não pode, a gente não tem condição de falar de fato, né? A gente pode trazer casos, como a gente vai trazer aqui hoje, casos para ilustrar, assim, mas a gente não pode se perder do processo de autoconhecimento. É só através do processo de autoconhecimento que você consegue identificar e entender, né, de onde é que vem. Construir estratégias para lidar com isso. E o primeiro caso que a gente vai trazer é o caso de JP, que é uma mulher negra, cis, lésbica, de 35 anos, que teve uma infância extremamente violenta e marcada por muitos casos de racismo e bullying na escola, sempre relacionado ao corpo dela, à aparência dela. E isso influenciou diretamente na forma como ela se vê até hoje com 35 anos. Então, JP, ela é uma mulher que toma muitos banhos por dia e todas as vezes preocupa-se em esfregar bastante a pele, chegando até a machucar, como se ela estivesse tentando remover algo, né? Provocar alguma mudança de fato, se limpar. Então, a gente precisa perceber como dentro desses processos, no caso do JP, por exemplo, existe aí uma tentativa de cuidar-se, né? Pensando o banho como um lugar onde você pode ter contato consigo, com o seu corpo, mas que na verdade está servindo para disfarçar a construção do auto-ódio, já que dentro desse processo existe aí, né, uma tentativa de machucar-se, de limpar a cor da sua pele, porque se a gente entender, né, esse histórico, por isso que a gente está trazendo o histórico, para pensar adolescência e infância, porque normalmente está relacionado, né, com as questões da vida adulta. E o segundo caso que a gente trouxe é de MC. MC é um homem negro, cis, hétero, sem deficiência, de 27 anos, que se relaciona apenas com pessoas negras. Ele se intitula um homem negro afrocentrado. Alguns pontos de MC em suas narrativas, a gente trouxe aqui 3 pontos importantes, né, da narrativa de MC. A saber, ele ficava sempre, né, com as roupas que não cabiam mais no irmão, que por sinal é um homem branco. O segundo ponto, buscou por muito tempo fugir do fato de que ele é um homem negro, então a gente entende aí um processo de alienação racial também. E o terceiro ponto é que ele sofreu diversas frustrações amorosas vindas de mulheres brancas durante a adolescência. Então é interessante a gente pensar que MC, né, ainda sobre as suas narrativas, tem um autoconceito extremamente negativo com relação a pessoas negras. E depois de um tempo de análise, foi identificado que a suposta preferência dele com relação à escolha de pessoas negras dizia muito mais sobre o fato de não acreditar ser digno de uma pessoa branca, né, do amor de uma pessoa branca, do que necessariamente sobre o desejo de construir uma relação afrocentrada, né, pensando o que seria
seria essa relação afrocentrada? É enxergar nesse outro negro potencialidades, né? Enxergar nesse outro negro a possibilidade de construir esse amor, né? Enquanto o que Bell Hooks fala, né? De que o amor é o que o amor faz, o amor é uma ação, o amor como tendo esses componentes. E para construir isso é preciso enxergar uma potencialidade, né? É preciso reconstruir o senso de comunidade. E o que a gente vê em MC é que existe uma narrativa, né, de uma suposta afrocentralidade, mas que guarda em si uma origem que é de um autoconceito extremamente depreciado, né, extremamente negativo sobre si e sobre a sua comunidade. Sim, eu acho que um ponto interessante pra gente perceber isso, que é frisado por ele, inclusive em análise, é o fato de que na infância ele herdava, né, as roupas do irmão, que é um sujeito branco. E aí pra gente pensar sobre como isso foi construído nessa infância e que fez ele entender, de alguma forma, chegou, né, pra ele, que ele ficaria apenas com o resto, né? Sim, o resto das não, pessoas não. brancas. Exatamente. E é isso, gente. Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo se você gostou. Comenta como é que você tem pensado, Isso, né? deixa Sua o relação like. desse auto-ódio. Sim. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.